Fala galera, Marcão aqui de novo para falar com vocês sobre o que Jesus ensina sobre o fim dos tempos em Mateus 24 e 25. Vou retomar alguns pontos que eu falei na aula para a gente ter um ensino completo aí, beleza? Então, vamos lá. Até o início desse quinto sermão, né, Jesus ele confronta muito dos judeus da época, até chegar no lamento, que a gente vai falar um pouco aqui sobre, mas ele confronta bem a religiosidade, tá, gente? Ele confronta muito a religiosidade. Não sei se vocês lembram, mas ele fala muito que eles eram como sepulcros caiados, como pessoas que tinham ações por fora, mas seu coração estava longe de Deus. Amém? Tá? Isso chega até o ponto desse lamento, que acaba no versículo 39 do capítulo 23, onde ele diz: Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Tá? Então, não me verão mais de respeito, gente, a quem? Aos líderes. Tá? De respeito aos líderes. E de uma maneira mais expandida, de respeito à própria nação de Israel. Tá? Então, Jesus está falando com a nação de Israel aqui, que eles não veriam mais até que eles viessem a dizer que ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Tá? Bendito que vem em nome do Senhor é um reconhecimento de Jesus como rei, ok? Ou como Messias, o Salvador, ok? Então, eles não veriam mais até que dissessem até que eles reconhecessem Jesus como rei, como Messias, como seu Salvador. Ok, galera? O que é interessante aqui é que essa palavra de Jesus aqui, ela é de certa forma profética, porque eles certamente dirão isso. Então Jesus está meio que profetizando a conversão de Israel aqui também, tá? Essa conversão está muito ligada a esse reconhecimento, ok? Então, todo Israel será salvo, é algo que eu falei lá, mas isso não acontece sem conversão, ok? Salvação sempre será, ok? Pelo único meio de salvação, que é crer em Cristo Jesus. Por isso que ele alia isso aqui, beleza? Então, mais algumas passagens dão maior clareza para a gente a respeito disso. A primeira que eu separei aqui foi Isaías 63. Esse capítulo de Isaías 63 é um capítulo futuro, tá? Isso aqui diz respeito ao futuro. Então, esse aqui é um clamor futuro de Israel. E olha só, vou ler com vocês. Mas tu és o nosso Pai. Tá vendo? É o reconhecimento dele como um Pai. Então, Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, o Senhor, és o nosso Pai. Tu és o nosso Redentor, Redentor o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, porque fazes com que desviemos dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração? Isso é muito importante, tá? Que é a condição de Israel hoje, um coração endurecido. Para que não te temamos. E aqui tem algo ainda mais importante, olha só. Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Então, isso aqui é o clamor Maranata de Israel. Ok? Maranata é ora vem, Senhor Jesus. Então, esse aqui é o clamor de Israel querendo a volta do Senhor. Olha que interessante. Mas tem um versículo que é ainda mais claro. É o ensino de Paulo em Romanos, que vai do 9 ao 11. E nesse versículo 26 do capítulo 11, ele deixa muito mais claro para a gente. Ó. E assim, olha só, todo o Israel será salvo. Ok? Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas impiedades. Ok? Então, olha só, gente. E mais um fato interessante aqui é que ele atrela
ele deixa ainda mais claro que não existe salvação sem isso aqui, ó. Assim, ó, afastar as impiedades ou as iniquidades, ok? Deus vindo trazer justiça sobre eles. Então, todo Israel será salvo, quer dizer que toda essa nação, isso também está no texto de Romanos, vai se converter, ok? Então não existe salvação fora de Cristo, eles vão aceitar a Cristo, ok? E eu quero deixar outra coisa clara aqui, é que esse Israel aqui que se converte são os que restarem, ok? Dentro dos conflitos dos tempos do fim, muita gente morre. E Israel, a gente vai ver mais para frente, que é o ponto focal, é o olho do furacão do fim dos tempos. Então, as coisas são mais drásticas naquela nação, ok? Então, todos os juízos e todas as mortes massivas vão ser sobre Israel, tá? Só para dar uma luz para vocês, na Segunda Guerra Mundial, mataram mais de 6 milhões de judeus. Então, só para trazer uma luz sobre algo que aconteceu no passado, para a gente ter uma ideia de que do que vai acontecer depois vai ser muito pior do que aconteceu no passado. Beleza? E vamos seguir, tá? Seguindo no texto, Mateus 24:2, a gente vê a razão para todo sermão, né? Não é para pergunta, né? Isso aqui eu escrevi errado, gente, desculpa. É a razão para o sermão, tá? Essa pergunta que dá razão para o sermão. Olha só, vou ler com vocês. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ok? Então, olha só. Que não ficará pedra sobre pedra, Jesus estava falando sobre o templo, tá? O templo bonito, da época e tal. Ele está dizendo que aquele templo iria ser derrubado, tá? Aquele templo iria ser derrubado, tá? E aí, gera essa dúvida nos discípulos, que tá vendo, ó? Jesus estava sentado, que é o versículo 3, estou aqui. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, lhe pediram, né? Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E aí, Jesus começa a explicar, basicamente, o fim dos tempos, de uma forma simplificada para os seus discípulos. E é isso que eu quero trazer ainda com clareza para vocês hoje, tá? Então, ele expõe, basicamente, essa linha do tempo aqui, ó. Essa linha do tempo eu ilustrei para vocês aqui, tá? A primeira parte que a gente vai estudar, a gente vai estudar 3 partes, tá? O princípio das dores. O princípio das dores, ele vem desde hoje, tá? Desde os tempos de Cristo, né? Mas hoje a gente está aqui, nesse tempo aqui indeterminado, ok? A abominação desoladora é a que faz a transição entre esse tempo de princípio das dores e esse tempo de grande tribulação, tá? Esse tempo de grande tribulação, ele dura 3 anos e meio, ok? A gente tem isso com muita clareza nas escrituras, porque está profetizado por várias vezes esse tempo. Está escrito 3 anos e meio, em outros lugares 42 meses, em outros lugares 1260 dias, e em outros lugares tempos e metade de um tempo. Tá? E tudo isso é para significar a mesma coisa de tempo, mesmo período de tempo, que é 3 anos e meio. Então, essa grande tribulação dura 3 anos e meio literais, tá? Um aluno até perguntou para mim no particular, mas são literais, tá? 3 anos e meio literais, 3 anos e meio como a gente enxerga hoje, beleza? E o que faz a transição entre esse tempo de grande tribulação e o reino de Deus aqui, é claro, o reino de Deus pleno, tá? Que é esse tempo aqui eterno, é a volta do meu amado, a volta de Jesus. A volta de Jesus faz a transição desse tempo de grande tribulação para o tempo do reino de Deus. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é o tempo esse tempo
Desculpa, gente, achei que o computador tinha travado aqui, tá? Mas vamos seguindo, qualquer coisa eu corto esse pedacinho. Esse tempo que é chamado de princípio das dores, tá? Vamos lá, o que Jesus fala sobre esse tempo? No início de Mateus 24, ele vai falar sobre princípios das dores. Essas dores, gente, a ilustração é como dores de parto, tá? Como dores de parto. E aí, as mães podem dizer de uma forma muito mais excelente do que eu, tá? As dores de parto, elas aumentam em intensidade e aumentam em frequência. Beleza? Então, as dores de parto vão ficando cada vez mais doídas e cada vez mais frequentes. Então, as contrações vão doendo cada vez mais e vão acontecendo com um intervalo cada vez menor de tempo. Ok? Então, vai acontecendo de maneira mais frequente. O princípio básico é esse. Esses sinais, eles acontecem de cada vez, de uma forma cada vez mais intensa e de uma forma cada vez mais frequente. Então, o que acontece? Engano e falsos cristos, tá? Falsos cristos que geram engano, tá? Falso Cristo é diferente de falso profeta. Falso Cristo é alguém que se porta como um salvador. Ok? Falso Cristo é alguém que se porta como um salvador, alguém que se coloca como resolvedor de problemas da sociedade, ok? Que vende falsas promessas, engana muitos e gera ideologias, enfim, faz uma arruaça, ok? Então, esses falsos cristos promovem engano, ok? Guerras, rumores de guerra. Aí eu deixei entre parênteses aqui para vocês salientar que rumores de guerra geram medo nos lugares onde existem esses rumores, tá? Conflitos étnicos, guerra econômica, fomes, pestes, tudo isso acontece de uma maneira mais intensa e com uma frequência maior, beleza? A gente vai seguindo aqui, ó. Terremotos, comoção, coisas assustadoras, grandes sinais no céu, esfriamento do amor de muitos. Grandes sinais no céu efeitos cósmicos mesmo no céu. E esfriamento do amor de muitos é uma coisa triste, né? Mas acontece. Ok? Ok, eu quero lembrar. Ok, tá? Esfriamento do amor de muitos, não de todos. Ok? Não de todos. Beleza? Então, esfria o amor de muitos, não de todos. O meu coração ainda estará queimando quando ele vier. Tendências negativas que acontecem aqui, gente, eu peguei a partir de Isaías 3, tá? Para dar mais ilustrações para vocês, para complementar um pouco do ensino aqui de Jesus em Mateus 24 e 25, que não é exaustivo, beleza? Jesus não explica tudo que a Bíblia diz em relação ao fim dos tempos em Mateus 24 e 25. Então, eu coloquei algumas outras coisas que a Bíblia diz também para complementar o que Jesus está ensinando nesse sermão, eu acho cabível para esse ensino, beleza? Então, liderança imatura, tá? A palavra que se usa lá em Isaías 3 é de Deus dando meninos por reis. O que significa isso, galera? Pessoas em posições de autoridade sem a preparação ou a maturidade para tal, ok? Aí eu te pergunto, você vê isso no cenário político das nações, ok? Não só das nossas cidades, mas também das nações, ok? Da nossa nação também. Então, você vê que tem pessoas extremamente despreparadas para estar em posições de governo, ok? Isso é uma tendência negativa dos tempos do fim. Todas essas tendências negativas, gente, diz respeito ao mundo, tá? Ao mundo. Não a igreja, tá? Ok? Acho que aqui não tem crase. Tá? Diz respeito a... Não, a igreja sim. Gente, agora eu fiquei em dúvida da crase, tá? Vocês me perdoem. Diz respeito ao mundo, não à igreja. Beleza?
Existem também uma tendência de irreverência à autoridade, a autoridades e anciãos, tá? Pais respeitando os filhos, filhos respeitando os pais, ok? Pessoas desafiando as autoridades e os anciãos, os mais velhos, tá? Essa tendência mundana, tá? Línguas e obras impuras diante do Senhor, pessoas falando coisas absurdas a respeito de Deus e achando isso bonito, tá? Exibição pública de pecados, ok? Como eu falei até na aula presencial, você vê, rola isso no Instagram, e você vai ver que várias pessoas estão exibindo claramente seus pecados e estão alegres com isso, achando que tá bonito, ok? Não só no Instagram, mas, enfim, exibição pública dos pecados, exibição pública, ok? Mulheres arrogantes, rebeldes e sensuais, homens fracos, imaturos, idólatras e negligentes. Isso já é o retrato que a gente vê, esses são retratos que a gente já vê na sociedade hoje, tá? Mas parte do mesmo princípio aqui das dores de parto, que é um aumento em intensidade e aumento em frequência. Então, essas tendências que a gente vê negativa aqui também fazem parte do mesmo princípio de que isso cresce em intensidade e em frequência, beleza? Mas são tendências negativas do mundo, não da igreja, ok? E eu vou falar por quê. Porque existe aqui, o segundo ponto que eu coloquei, que é o crescimento de maturidade da igreja, ok? Jesus volta para uma igreja gloriosa, uma noiva madura, ok? A ilustração é com uma noiva limpa, adornada, uma noiva um amor maduro, né? Até da parábola do joio e do trigo também explica isso, ok? Que eles precisam estar maduros para o dia, para o grande dia do Senhor, ok? Então, a ideia é essa. Então, esses sinais e essas tendências negativas, a igreja vai para o total contraponto e tem algumas profecias que deixam claro isso, tá? Outro sinal negativo interessante é que o evangelho do reino com toda certeza será pregado às nações, tá? Que Mateus 24:14 diz que depois de ele ser pregado até os confins da terra, ele então virá o fim, né? Então aqui a gente tem a certeza do sucesso missionário. Ok? Sucesso da missão de Deus, o sucesso do ID, beleza? A gente tem mais alguns sinais que eu deixei aqui que são interessantes, que são famílias fortes, tá? Famílias fortes, a gente vê esse Malaquias 4:6, que é a profecia que antes do grande dia do Senhor, Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ok? Então é uma conversão. É justamente o oposto do que eu coloquei aqui, ó. Esse ponto 2, que é irreverência a autoridades. Então, essa é uma questão do mundo, ok? A igreja é exatamente o contrário. Por isso, até que ele mandaria o Elias, tá? Essa profecia de Malaquias 4:6, depois vocês abrem, porque, enfim, ele mandaria o Elias. Elias, ele está muito ligado à pregação e à conversão. Ok? Pregação e a conversão. Por isso que João Batista também Jesus o chama de Elias, porque ele veio para pregar num ambiente meio corrompido, e a palavra, a mensagem dele é uma mensagem muito ligada para a conversão, ok? Então, pensa no seguinte, num ambiente onde as famílias são caóticas, a igreja se mostra com famílias fortes, famílias unidas, ok? Famílias onde o coração dos filhos está voltado aos pais e o coração dos pais está voltado para os filhos, ok? Então é justamente o oposto da tendência mundana, beleza? Outra coisa que eu vou falar para vocês mais para frente é suprimento sobrenatural, ok? Que é sustento sobrenatural de Deus para o seu povo. E eu vou entrar justamente nessas passagens aqui depois, então eu não vou falar muito disso aqui agora. Beleza? Então, isso tudo que eu falei aqui, gente, estava nesse tempo aqui, ó, princípio das dores, ok? Agora eu vou falar sobre
esse segundo ponto, ó, a grande tribulação, que já está marcado aqui. E, propriamente dito, agora nós vamos falar sobre essa abominação desoladora, que é a que faz transição entre esse tempo que nós estamos hoje aqui e esse tempo futuro, que é a grande tribulação. Beleza? Então vamos lá. Seguindo o texto aí, Mateus 24, 15. Ó, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, tá? Outras traduções pode estar escrito alguma coisa diferente. De que falou o profeta Daniel, e aí tem essa parte assim, ó, quem lê entenda. O quem lê entenda é interessante porque Jesus ele presume que para você estudar essas coisas, você leu a Bíblia toda, tá? Então, quer dizer, ele assume que as pessoas com que ele está falando já leram o profeta Daniel, beleza? Porque as coisas sobre o fim dos tempos está escrito em 150 capítulos da Bíblia. Não só nesses dois, nem nos de Apocalipse, entende? Tem muito mais. A maioria, na verdade, está fora de Apocalipse e de Mateus, de Tessalonicenses, enfim. A Bíblia está repleta de capítulos falando sobre isso, ok? E esses livros posteriores resumem muito bem como esse aqui, tá? Mas isso é só um parênteses no meio disso tudo, tá? Então Jesus vai falar desse abominável ou abominação da desolação, ok? Aí é importante a gente entender algumas coisas aqui, ó. Eu vou falar mais sobre o que pode ser esse abominável da desolação. Mas o importante é que é o lugar santo de quem leu o profeta Daniel. Então, quem estiverem na Judéia, fujam para os montes, ok? Então, olha só, isso faz sentido que esse lugar santo, tá vendo? Está na Judéia, ok? Israel, tá? Israel. Então, essa palavra aqui, ó, fujam para os montes, é claro, é para quem está, ó, os que estiverem na Judéia. Não é para você aqui, igual eu estou em Volta Redonda, fugir para os montes. Quando esse fato aqui, esse fato aqui, o abominável da desolação acontecer, não é para você fugir para os montes, se você não estiver naquele lugar, tá? É só para quem está naquele lugar. Corre porque o negócio vai ficar feio, entendeu? A ideia é essa. Seguindo o texto, ó, Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Grande tribulação. Aí, ó, como nunca houve, até agora e nunca jamais haverá. Ok? Então, nunca houve algo tão grave, um juízo, uma tribulação tão grave quanto essa, e também nunca haverá. Então, pensa no seguinte, esse juízo sobre Israel vai ser pior do que o Holocausto. Okay? Com toda certeza, porque nunca houve. Entende? Não haverá posteriormente. No Holocausto, eu falei, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Ok? Eu falo isso para vocês trazerem luz, para trazer luz para vocês sobre o grau de maldade, o grau de tensão sobre essa grande tribulação. Então, no passado, aqui, ó, na Segunda Guerra, os nazistas liderados por Hitler mataram mais de 6 milhões. Mais de 6 milhões de judeus. Ok? Isso é para trazer luz. Isso é o do passado. Só que o que está sentado aqui, ó, é que o que vai acontecer nessa tribulação que é futura é algo que nunca houve. Beleza? É algo como nunca houve. E graças a Deus não haverá jamais. Beleza? Então vamos para Daniel aqui, ó. Quando Jesus falou assim, ó, quem lê entenda, quem lê Daniel entenda. Então vamos lá para Daniel para a gente entender, tá? As forças enviadas por ele, ele aqui diz respeito a um cara que a Bíblia chama de anticristo. Chama de outros nomes também, mas o mais famoso aí é anticristo, ok? Forças enviadas por ele fazem algumas coisas, olha só, profana o santuário, tá? Santuário aqui é algo importante para a gente falar. E a fortaleza acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, tá? Lá na aula de Tessalonicenses, lá na frente, vocês vão ver que essa abominação desoladora
está conectada com esse cara aqui, ó, o anticristo, requerer adoração, tá? Então, isso que ele vai fazer está ligado com requerer adoração, tá? Mas algo mais sólido para a gente aqui é que ele profana o templo, tá? Então, ele profana o templo, ok? Ele profana o santuário e ele acaba com o sacrifício diário, tá? Isso é bem sólido, é bem relevante para a gente, tá? Um cara que também, assim como eu falo da Segunda Guerra, são coisas que ilustram para a gente coisas que podem ser podem parecer com o cumprimento disso, tá? É como se fosse uma pré-figuração do que vai acontecer, beleza? Então, essa profanação do templo, teve um cara nos tempos ali um pouquinho antes de Jesus vir, né, na primeira vinda, chamado Antíoco Epífanes. Outros vão chamar de Antíoco Epifânio. Esse cara, ele fez coisas terríveis. Ele profanou o templo. E como que ele profanou o templo? Ele matou, ele fez sacrifício de porco no lugar, no templo, lá no Santos Santos. Ele, no lugar de sacrifício, na verdade, né? Ele sacrificou porco, ele pegou sangue do porco e aspergiu na parede. Eles pintaram símbolos obscenos nas paredes e eles mataram muita gente naquele lugar. Então, muitos judeus, né, naquele lugar. Então, esse é um tipo de coisa que a gente pode ter uma certa ilustração do que seria uma profanação do templo. É claro que eu quero salientar para vocês, isso aqui, ó, nunca houve algo tão grave quanto esse fato futuro. Então, o que esse cara aqui, ó, Antíoco Epífanes, fez é pequeno, ok? É menor. Não estou dizendo que é pequeno diante do que vai fazer, mas é menor do que o anticristo futuro, ok? Vai fazer, ok? Esses caras, o Antíoco Epífanes, ok? E na Segunda Guerra aqui, o Hitler, eles são anticristos, são figuras, são pré-figurações desse anticristo, são pessoas que se portam de forma semelhante a esse cara que ainda vai vir, beleza? Então tudo isso dá clareza pra gente sobre como que vão ser essas coisas, sobre a abominação desoladora e tal, mas alguns fatos aqui a gente pode ter bastante clareza, tá? Eu acho que já deixei claro o que ele vai fazer, mas uma coisa talvez tenha passado batido na sua leitura, que é o seguinte: ele profana o santuário, ok? O santuário, ok? Então, para ele profanar o santuário, o que precisa existir? Um santuário, tá? Então, vou deixar aqui mais simples: templo. Ok? Então, para ele profanar um templo, precisa existir um templo. E não é um templo em qualquer lugar, é um templo na Judeia, um templo em Israel. Ok? Como a gente já viu no texto. Ok? Então, precisa existir um templo, e nesse templo precisa estar ocorrendo sacrifício diário. Ok? Diariamente. Ok? Pensa no seguinte: para esse cara vir e profanar o templo, ele precisa existir um templo. Para ele acabar com o sacrifício diário do templo, precisa estar ocorrendo o quê? Sacrifício diário. Ok? Então, não tem como essas coisas acontecer sem esse cenário aqui do templo com o sacrifício diário estar funcionando. Beleza? Não tem como. Ok? Senão, o cenário da profecia não se cumpre totalmente. Aí as palavras de Jesus acabam sendo mentirosas, e Deus não mente. Beleza? Então, por isso que eu digo que
e eu até falei na aula, Jesus com certeza não volta amanhã. Por quê? O templo ele ainda não existe funcionando com sacrifício. Não existe o templo, muito menos com sacrifício diário em Israel hoje. Então amanhã, com certeza, Jesus não volta, porque como a gente viu aqui ó, na linha do tempo, deixa eu ver, pegar uma que não está rabiscada. Como a gente viu aqui na linha do tempo, a volta de Jesus está depois ó, da abominação desoladora. A abominação desoladora acontece aqui, a volta de Jesus acontece bem depois. Entendeu, galera? Então, não tem como ter volta de Jesus sem antes ter acontecido essa abominação desoladora. Beleza? Então, Jesus com certeza não volta amanhã. Porque para acontecer essa abominação desoladora, precisa existir o templo com o sacrifício. Para esse cara aqui conseguir profanar. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos falar, propriamente dito, do reino de Deus pleno, tá? Vamos falar do reino de Deus pleno, mas antes a gente tem que falar da volta do amado, da volta de Cristo, ok? A volta de Jesus é a que faz transição aqui, ó, entre esse tempo de grande tribulação, que dura 3 anos e meio, e o tempo de eternidade aqui, beleza? Então, vamos lá. Como será a vinda de Jesus? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Beleza? Então, a parada aqui do que sai do Oriente e brilha no Ocidente, do vir como um relâmpago, olha só. Ele não vem como um relâmpago no sentido do relâmpago ser rápido, ok? Porque o relâmpago, quando a gente olha no céu, é rápido. Mas o princípio que ele quer ensinar aqui ó, já está explicado aqui. Ó. A gente não precisa ficar viajando a respeito do que ele quis dizer com o relâmpago. O que ele quis dizer é que o relâmpago ele sai de um lado e vai lá até o outro. Okay? Ele brilha e ele passa por tudo. O ensino aqui é simples, gente. É isso aqui, ó. Que todos o verão. Ok? A volta de Jesus será visível para todos. Ok? E aqui, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, é a forma com que ele vem, que é muito pesada, e na sua ira ele morre muitas pessoas, mata muitas pessoas, e essas pessoas viram alimento para as aves de rapina. Eu vou mostrar os textos para vocês, dá até uma chocada esses textos, tá? Vamos lá. Isaías 42, 13, não sei se vocês lembram na aula, mas eu falei de uns versículos do início de Isaías 42, que falam da primeira vinda de Jesus. Só que nessa parte de Isaías 42, o mesmo capítulo, fala da segunda vinda de Jesus. Olha só, o Senhor sairá como um valente. Olha só a forma que Jesus vem na segunda vinda. Ele vem como valente, desperta do seu zelo. E olha só, como um homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra. Vocês lembram que na primeira vinda ele é marcado por aquele que não clama e nem grita, não quebra a cana quebrada. Mas na segunda vinda ele vem como aquele que desperta como zelo, como homem de guerra, e ele lança um forte grito de guerra. E ele mostrará as suas forças contra os seus inimigos, ok? Contra aqueles que se levantam contra Deus, ok? Contra aqueles que se levantam contra Deus, beleza? Então, essa é a forma que Jesus vem na sua segunda vinda. Vamos ver mais. Ó, sobre as aves, ó. Então vi posto em pé no sol, ele gritou com forte voz, dizendo a todas as aves. Lembra das aves? Dos abutres aqui, ó. Desses abutres aqui. Aqui tem outros textos que vão dar maior clareza pra gente, ó. Então vi um anjo posto no sol, em pé no sol, ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves. Ó, todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnem-se para a grande ceia de Deus. Grande ceia de Deus. Okay? Essa grande ceia de Deus, ou em outras traduções, é um grande banquete que o próprio Deus oferece às aves de rapina.
Olha só, Isaías 18:6. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles, as aves de rapina, as aves de rapina, passarão o verão e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Olha só, todos aqui, gente, são os que morrerem, tá? Na vinda. Tem mais outros textos, ó. Ezequiel 39:18. Olha as aves. Diz respeito às aves aqui, tá? A gente não dá pra gente entrar muito em todos os textos. Essas aves comerão a carne dos poderosos, beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros, os cordeiros, os bodes, os novilhos, todos serão engordados em Bazã. Mas olha só, as aves de rapina comem esse grande banquete de Deus, e por isso que a ilustração é como se fosse um banquete, porque a carne que eles comem é da carne de poderosos, de príncipes da terra que se levantam contra Jesus. Ok? Esses príncipes da terra, poderosos da terra, se unem a esse anticristo que engana a muitos e se unem justamente pelo poder que esse anticristo vai se levantar, pelo nível de riqueza que esse anticristo vai ter, e ele vai, as nações, muitas nações vão ficar dependentes financeiramente dele e vão se tornar assim, vão amar, né, ser dependentes dele, e vão, no caso, aí, se aliar contra o conhecimento de Deus, contra Cristo. Ok? Então, por isso que na sua ira, quando Jesus volta, ele mata essa galera. Ok? Ele pisa nessa galera. E, gente, tanta gente que morre que a casa de Israel, segundo Ezequiel 39:2, levará 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Morre tanta gente que demora 7 meses para sepultar, gente. Então o negócio fica realmente feio. Jesus volta, ele volta pisando numa galera com grande ira. Então, cara, Jesus, ele está guardando esse grito de guerra para despertar como um guerreiro zeloso. Ele está guardando isso, cara. Então, a injustiça do mundo não está. Deus não está alheio à injustiça que é cometida no mundo, beleza? Então, olha só, quando Jesus volta, né? Isso aqui é o quando, ok? Quando. Logo em seguida. A tribulação daquele dias. Logo em seguida quer dizer o que, gente? Depois. Sou eu que estou falando? Que Jesus volta depois da grande tribulação? Não, é ele mesmo. Ó. Mateus 24:29. Mateus 24:29. Ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Beleza? Então, logo após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão de firmamento, os poderes do céu serão abalados. Aí segue o texto. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, a volta de Jesus, tá? E aí, ó, salienta um pouco do que eu falei antes. Ó, todos os povos da terra se lamentarão e verão. Aqui, ó, todos, lembra que eu falei? Todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Ok? Então, de onde ele vem? Vem do céu, vem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quem estará com ele? Olha só, versículo 31. Ó, e ele enviará os seus anjos. Então, quem estará com ele? Anjos. Com grande som de trombeta. Isso também diz respeito à ilustração lá de Paulo e de Apocalipse, que ele vem na última trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, ok? Então quem estará com Cristo quando ele vai vir? Quem estará nos ares? Os seus escolhidos também, ok? Quem são os seus escolhidos? O seu povo, sua igreja, ok? Seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então, gente, é somente nesse momento, gente, que acontece o fenômeno do famoso arrebatamento. Beleza? Então, tá vendo? Eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, ou seja, de toda a terra. Então, de toda a terra, os anjos ali, né, serão usados para reunir, ok? Então, a igreja que estiver viva, ok? A igreja que estiver viva vai ser arrebatada, ok? E quem estiver morto, é claro, em Cristo, vai ressuscitar, ok?
Então, existe aqui, primeira coisa, a ressurreição daqueles que estavam mortos em Cristo, e também acontece aqui o arrebatamento aos ares daqueles que estiverem vivos, da igreja que estiver viva na volta de Jesus. Beleza? Então, se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados aos céus. Não é o céu a habitação de Deus, o terceiro céu, mas é esse céu visível que a gente vê, tá? Onde a gente vê as nuvens ali, tá? É esse céu aqui, tá? Então nós seremos arrebatados para esse céu aqui. E nesse momento, como Paulo diz, nós teremos o nosso corpo transformado como no abrir e piscar de olhos, ok? E aí, gente, quero deixar claro com vocês. Todos verão a volta de Jesus. Então isso não pode ser tão rápido, no abrir e piscar de olhos, porque senão, né, não são todos que vão ver. Não faz sentido? Então, essa história de que Jesus volta no abrir e piscar de olhos está errado, porque o texto diz, lá quando Paulo fala, que o nosso corpo será transformado num abrir e piscar de olhos, ok? O nosso corpo se torna incorruptível no abrir e piscar de olhos, beleza? Deus vai transformar o nosso corpo a um corpo incorruptível num abrir e piscar de olhos. Esse corpo é incapaz de pecar. Então, fica um trabalho também para vocês de olhar como que é Jesus, como que era o andar de Jesus depois que ele ressuscita. Ele aparece aos seus discípulos e ele sai de um lugar e aparece no outro. Ele consegue atravessar a parede, mas ainda assim ele come peixe. Então, isso é interessante, tá? Porque em outras passagens aí de Isaías, fica o trabalho para vocês também para achar, você vai ver que na volta de Jesus, ele dá um banquete com carne de animais gordos, com wagyu, ok? Algo parecido com wagyu, um banquete com animais gordos. Então, a gente não vira vegetariano, graças a Deus, e tem um banquete de muito bom gosto, que é churrasco. Beleza? Jesus tem bom gosto. Beleza. Vamos seguir o texto. E aí, gente, tem essa parábola que ela dá um certo problema, mas eu quero esclarecer algumas coisas com vocês aqui, ó. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, tá? Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que não entram na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada, ok? Vamos abordar um pouco mais isso aqui, tá? Então isso aqui está falando dos dias de Noé. Então olha só qual é a ilustração. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. A princípio, pensa no seguinte, comer e beber, todo mundo come e bebe, certo? Casar, um monte de gente casa, ok? Então, a princípio aqui são coisas normais, não diz respeito a pecado. É claro, gente, claro, que na época de Noé tinha muito pecado, tá? Era marcado por pecado também, tá? Até por violência, enfim, por pecado. Mas o maior pecado da época de Noé era as pessoas estarem alheias a Deus, ok? E por isso que o dilúvio é um juízo que Deus manda e que varre, né, a terra, ok? Então, a princípio, essas coisas aqui são coisas normais. Então, o ensino da parábola é simples, ok? Que diz respeito a embriaguez. Embriaguez com a normalidade. Ok? A ideia básica é essa. A ideia é que existem pessoas que estão alheias a Deus ou ao plano de Deus. Tem pessoas que estão nem aí para Deus. É isso. Ok? E aí qual é a parada? Que esse dilúvio, ok? Dilúvio levou a todos. Levou a todos. Ok? O dilúvio é o juízo, tá?
Dilúvio é um juízo, certo? Todo mundo concorda que dilúvio é um juízo que Deus manda sobre a terra? O dilúvio não é uma coisa boa para quem está fora da arca, certo? Então, para todos, ou seja, todos fora a família de Noé, o dilúvio foi uma coisa ruim, foi um juízo, causou a morte deles, que foi um juízo de Deus sobre toda a terra, beleza? Então, esse juízo de Deus afetou a todos, ok? Menos a família de Noé. Então, ó, o que Jesus fala depois, ó, então estando dois no campo, um será levado e outro será deixado, ok? Quem é levado aqui, ó, no dilúvio? O dilúvio levou a todos, levou a todos. Então, o que será levado é o que sofre juízo. E o que é deixado é o que escapa. Certo? Pelo próprio texto, tá? Eu estou no mesmo texto, ó. Mateus 24, tá vendo? 38, 39, 38, 39. Aqui, ó, 40 e 41, tô no mesmo texto, tá? Então, ó, o juízo, o dilúvio, tá vendo? O dilúvio é um juízo, veio e levou a todos, tá vendo? O juízo levou a todos, ok? Então, ó, quem é levado é quem sofre juízo. Quem sofre juízo é quem é levado. E quem é deixado? Quem escapa do juízo. Então, ser levado não é uma coisa boa, gente, ok? Isso aqui, só isso, já dá para a gente dizer que esse texto não fala sobre arrebatamento. Ok? Absolutamente não fala sobre arrebatamento. Por quê? Senão o legal seria você ser deixado. Ok? Porque falam que esse texto fala sobre arrebatamento porque umas pessoas são levadas como se fossem levadas para o alto, para Cristo nos ares, e outras são deixadas na terra. Só que o texto aqui, a ilustração é justamente contrária. As pessoas que são levadas, elas sofrem o juízo, elas morrem. Ok? Não é algo bom você ser levado. O bom, segundo essa parábola aqui, é você ser deixado. Entendeu? Então, gente, isso aqui não fala sobre arrebatamento. Ok? Não fala. Não fala sobre arrebatamento. O ensino disso aqui é sobre a embriaguez com a normalidade. E como essas pessoas que estão embriagadas com a normalidade são pegas de surpresa quando Jesus volta. Ok? Esse é o tom de todas essas parábolas que Jesus explica no meio desse sermão. Tá? A gente vai ver as outras. Eu entrei mais nessa porque essa gera mais problema, tá? Deixa eu ter um resumo aqui para vocês. Então, dilúvio, gente, só lembrando, dilúvio é um juízo de Deus sobre toda a terra. Assim como a grande tribulação e também, eu esqueci de pôr aqui, e a vinda de Jesus, né, no caso, a ira, né, bota a ira de Jesus também, a ira de Deus. Assim como a ira de Deus, que ele vem, né, de todos os fatos que eu falei, né, que ele vem pisando, demora uns 7 meses para limpar toda a terra, muita gente morre, um banquete para as aves de rapina, todo esse zelo de Deus que é levantado em fazer justiça, ele vem como um juízo, ok? Isso é um juízo. Aí, juízo sobre aqueles que estão alheios ao plano de Deus, ok? Então, só voltando à ideia, quem foi deixado no dilúvio? A família de Noé. Quem escapa do dilúvio é a família de Noé. Quem é deixado? Quem é levado? Todos os outros. Beleza? Eu acho que tá bem tranquilo aí. Pelo texto a gente já deixa claro. Quem é levado é quem sofre o dilúvio. Quem é levado é quem sofre o dilúvio. Quem é deixado são os que escapam. Beleza? Esse é o teor da parada, ok? Então isso quer dizer, gente, que outro fato, gente, é que a igreja estará, sim, presente na Terra durante esse período de grande tribulação.
ok? Justamente porque esse versículo aqui, essa passagem, não dá base nenhuma para nenhum tipo de arrebatamento, ok? Então, a gente percebe que em todo esse tempo aqui de grande tribulação, a igreja estará na terra, tá? A igreja está na terra. Na terra. Ok? Então, isso pode te gerar um certo medo. E por isso eu coloquei algumas coisas aqui para vocês terem a clareza do que esperar nesse tempo. Tá? Você lembra que eu falei do suprimento sobrenatural que Deus dá para o seu povo? Então, olha só. Uma profecia aqui, ó, de Apocalipse 12:6. Ó. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Essa mulher aqui, dentro desse texto em Apocalipse, a gente vai ver. Essa mulher aqui é Israel, tá? Mas também, gente, isso pode ser estendido para o povo de Deus, que é a igreja, ok? Então, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado um lugar para que a sustentem. Durante 1260 dias. Se você fizer as contas, ok? 1260 dias são 3 anos e meio, ok? Justamente a grande tribulação. Então, gente, Deus está dizendo que o seu povo vai ser sustentado no meio da tribulação. Gente, isso faz sentido, gente. Faz sentido, ok? O livro do Êxodo, lá no passado, onde Israel está na terra de Gósen, enquanto vinham aquelas pestes, aqueles juízos de Deus, aquelas pragas, né? Que Deus usa até Moisés para falando com o faraó e liberando esses juízos sobre o Egito. Você vê que Israel está no meio do Egito durante esse período que é uma tribulação para eles. Estão me entendendo? Então, Deus, se a gente olhar na história, Deus sustenta no meio da tribulação. Ok? E vocês veem que várias das pragas que Deus mandava sobre o Egito não afetavam a terra de Gósen. Ok? Então, em Apocalipse, quando a gente for chegar em Apocalipse, a gente vai ver com mais clareza de que algumas coisas terríveis que vão acontecer com o mundo não acontecem com a igreja. Porque Deus separa, nós não somos alvos do juízo de Deus, ok? Mas o fogo de Deus, a tribulação, é tão forte que ela pode, de certa forma, nos afetar um pouco, ok? Mas o foco dos juízos de Deus e os juízos mais graves, quando a gente vê lá em Apocalipse, são sobre o exército do anticristo, são sobre as pessoas que estão como inimigas de Deus, ok? Então, nós somos sustentados no meio da tribulação. Outro texto que deixa claro é que Jesus vai dizer assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, isso é importante, às igrejas, tá? Que é para a igreja da posteridade. Ao vencedor darei o maná escondido. Tá vendo? Ao vencedor, gente. Quem for fiel ao Senhor, ele dará o maná escondido, gente. Maná por si só é suprimento sobrenatural, gente. Suprimento sobrenatural. É isso. Maná é o pão que cai do céu, você não sabe como. Entendeu? Então, cara, Jesus está prometendo um suprimento sobrenatural àquele que for fiel até o fim. Beleza? Então, gente, nesse período de grande tribulação, não se preocupe. Se você for fiel, você terá suprimento sobrenatural do Senhor. Beleza? E se você tiver que entregar a sua vida por amor de Cristo, cara, que você entregue, vale muito mais a pena estar em Cristo do que se submeter ou se render ou tentar se aliar com alguma coisa, enfim, abrir mão da sua salvação por causa desse tipo de coisa. Beleza, gente? Então, as parábolas sobre a preparação estão aqui, ó. Um quadrinho igual eu fiz nos outros, tá vendo? A dos dias de Noel eu já falei, tá? E a parábola do servo fiel e mau, que fala sobre esse momento de espera, tá? Tudo isso aqui, gente, você tem um momento de espera, que é basicamente o momento que a gente vive hoje,
ok? Onde Jesus ainda não veio e a gente está nesse momento aguardando a sua vinda, tá? Então essa espera ela deve ser de uma forma de obediência fiel e humilde até que ele venha, tá? As 10 virgens, o ensino mais forte é que o melhor investimento que a gente pode fazer hoje é investimento em intimidade, em busca por azeite, ok? E a dos talentos é vigilância e zelo, ok? Zelo com recursos. Então, talento dentro daquele tempo era dinheiro, ok? Então, a parábola dos talentos ensina sobre você lidar com dinheiro, ok? Você precisa lidar com dinheiro bem, você precisa ser zeloso com dinheiro, ok? Só que também isso é extrapolado para qualquer outro tipo de recurso, gente. Qualquer tipo de recurso. Inclusive os seus talentos, da forma que a gente entende em português, que dizem mais respeito aos nossos dons, ok? O princípio serve para você ser zeloso com os dons que Deus te deu, ok? Com os talentos que Deus te deu, com o dinheiro, com o recurso, com o tempo, ok? Tudo isso nós precisamos ser zelosos, tá? Outra coisa, outro aspecto relevante aqui, ó, dessa parábola das 10 virgens é que, gente, não há tempo, não há outro tempo para se preparar, ok? Ok? Isso aqui é urgente. Urgente. Beleza? Então, você ligando o que Noé, a ilustração sobre os dias de Noé, que as pessoas estão alheias ao plano de Deus e de repente são pegas de surpresa com o juízo do dilúvio, é a mesma intenção dessa parábola das 10 virgens, que algumas estão se esforçando para manter acesa, estão se esforçando para ter azeite, e outras, cara, estão meio nem aí, porque o Senhor ainda não veio, ok? E acontece que ele vem e essas pessoas são pegas de surpresa. Então a realidade é, gente, não existe outro tempo, não existe amanhã ou espera ou algum tempo depois para você ter um estilo de vida de intimidade com Deus. O tempo é hoje. Essa é a questão que Jesus ensina. O tempo de se preparar para os tempos do fim é hoje. E como se preparar? Com uma vida de intimidade, com uma busca por azeite, sendo fiel, ok? Tendo uma obediência fiel e humilde até o Senhor voltar, sendo zelosos com os nossos recursos, ok? Ele está falhando, mas é zelosos com nossos recursos. Nós precisamos ser assim hoje. É urgente. O que essas parábolas todas salientam é a urgência de andar dessa forma. Beleza? Vamos seguir, gente. E aí, a gente já está falando de algo sobre depois da volta de Jesus, ok? Então, já falei sobre a volta de Jesus, sobre o que ele ensina sobre como nós devemos agir hoje. Então, só para finalizar, tem alguns aqui dos primeiros atos do reino literal de Jesus. As primeiras coisas que Jesus faz. Quando o Filho do Homem vier, em sua majestade, todos os seus anjos, com ele, então, se assentará no seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, tá? A primeira coisa que Jesus faz é separar uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, ok? Então, dentro dos primeiros atos de Jesus, após seu retorno e quando ele começa a reinar sobre toda a terra, é separar uns dos outros. Como que ele separa? Ele separa, tá vendo? Tem aquela ilustração sobre que eu tive sede, me deste beber, tive fome, me deste comer. Aí o pessoal, quando que eu fiz isso? Porque você não estava aqui. Ele falou, respondendo o rei aqui é Jesus, tá vendo? O rei é Cristo, ok? Respondendo, ele dirá, em verdade eu lhes digo que sempre o que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram, ok? Gente, isso aqui, para mim, ok? Para alguns grandes comentaristas que eu acho que faz mais sentido da perspectiva bíblica, é que esses pequeninos irmãos não diz respeito a pessoas, a qualquer pessoa, entende? Então isso aqui não é um texto sobre ação social,
tá? Ok? Pode te chocar isso aqui. Mas esse texto não é sobre ação social. Pensa no seguinte, querido. As pessoas não podem ser salvas pelas suas obras. Ok? Ainda que as obras, elas manifestam que você é uma pessoa salva, a sua obra não te salva. Entende? A sua obra manifesta que você foi salvo, mas a obra por si não tem capacidade de te salvar. Entende? Então aqui, uma afirmação contrária a isso poderia gerar um certo mal entendimento de que a obra, de que a ação social seria a religião perfeita, a forma de agradar a Deus, ou de uma forma salvífica, ok? A ação social não salva ninguém, quem salva é Jesus, beleza? Não estou falando que a ação social não deve ser feita, tá? Ou que não seja da vontade de Deus que ela seja feita, tá? Muito pelo contrário, beleza? Ação social é algo de Deus pra caramba, beleza? Mas não é isso que salva, ok? Quem salva é Cristo. Então, se isso aqui não fala sobre ação social, esses pequeninos irmãos, quem são? Esses pequeninos irmãos, em outras partes em Mateus, Jesus já tratou várias vezes esses pequeninos como sua família ou como seus discípulos, tá? Então, quando ele fala os pequeninos irmãos, propriamente dito, gente, bem claramente, isso aqui diz respeito a Israel. Jesus, ele é um homem judeu, ok? Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. A parte totalmente homem, é claro, é judeu. Ele é o filho de Davi, descendente direto de Davi. Então, os irmãos dele é Israel. Ok? Então, ele separa as nações. Ele separa as nações. Ó. Quem que está sendo separado, gente? As nações. Ó. As nações são separadas de acordo com a forma com que elas trataram Israel. Lembra que Israel é o olho do furacão, é o motivo de controvérsia mundial, ok? Então, as nações vão ser separadas umas das outras diante de Cristo, diante da forma com que elas trataram Israel, ok? Então, isso é algo que eu tenho um certo zelo, tá? Um certo receio de como a nossa nação vai ser nesses momentos de grande tribulação, se ela vai ficar a favor ou não de Israel. E por isso, até por conta da tendência negativa que eu falei no início, de termos pessoas imaturas nas posições de autoridade, de governo, nós precisamos de que os nossos governantes sejam pessoas interessadas com o plano de Deus, sejam zelosas com o Senhor, para que nesse momento elas não fiquem seduzidas com os recursos, com o engano do anticristo, mas eles estejam ao lado de Israel. A igreja certamente vai estar ao lado de Israel, porque nós enxergamos isso na Bíblia de forma profética. A questão é que a nossa nação pode herdar muitas bênçãos, pode ter um destino totalmente diferente se ela se posicionar a favor de Israel, mas vai ser algo difícil, ok? Vai ser algo difícil para todas as nações ter esse tipo de posicionamento nessa época. Beleza, galera? Bom, sobre o fim dos tempos, a aula é até aqui, tá? Eu deixei para vocês uma breve descrição aí de como acontecem os fatos da morte e ressurreição de Jesus, tá? Algumas coisas nesses capítulos aqui, ó, de Mateus 26 ao 28, vocês vão verem basicamente essas coisas aqui acontecerem. Eu só fiz um resuminho para vocês, tá? Tem ali o plano para matar Jesus, vindo daqueles religiosos, tá? Envolve posteriormente Judas, ok?
Então Jesus ele é ungido ali naquele vaso de alabastro que a gente canta tanto sobre esse vaso de alabastro. E Jesus é ungido por ele, né? Com ele, né? Ungido para a morte. Judas faz um pacto para traição. Antes, depois, né? Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Isso é interessante, bem interessante. Jesus come com eles, tá? Jesus se retira dessa ceia para trair Jesus, ok? Pedro é avisado que negaria Cristo, ok? Então, uma coisa interessante também que Jesus fala depois, né? Para Pedro, ele fala: quando você se converter, agora que você converteu, vá e converta os outros, tá? Então, não é só Pedro, claro que todo mundo foge, mas Pedro é o primeiro a se converter, isso é interessante, né? E depois de andarem ali alguns anos com Jesus, dizem que por volta de 3 anos de ministério, né? Depois de andar um tempo aí grande com Jesus, ver tanta coisa, eles ainda não haviam se convertido. Tá, Pedro foi o primeiro a se converter. Então Jesus é traído, julgado, crucificado. Depois Jesus ressuscita e dá a sua última ordem no livro de Mateus, que é: ide pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, ensina-os a obedecer. Ok, gente? Então, cara, essa é a mensagem gloriosa de Jesus, resumida, sobre o fim dos tempos, ok? Lembro que Jesus não é exaustivo a respeito de tudo que acontece sobre o fim dos tempos, mas ele apresenta de forma resumida o que a gente vai expandir bem mais lá em Apocalipse. Eu vou fazer alguns materiais para vocês aí um pouco mais extensos não, mas pormenorizados, né? Eu quero fazer algo sobre os capítulos, né? Então vai ter bastante material para vocês. Deus abençoe, frutifique essas palavras no seu coração, que você tenha um estilo de vida de pessoa que realmente armazena azeite, é zelosa com seus recursos e vive hoje de uma forma olhando para o plano de Deus futuro. Ok, gente? Deus abençoe vocês. Até mais.